Olá você aí que gosta de filmes, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o primeiro filme da trilogia, Rua do Medo, que saiu recentemente na Netflix. Então vem comigo nesse vídeo ver tudo que eu achei aqui desse filme. Bom, pessoal, finalmente saiu o primeiro filme da trilogia da Rua do Medo aqui na Netflix, e essa obra ela é baseada em uma obra literária homônima do autor R.L. Stine, que é bastante conhecido aí por outras histórias também nesse gênero. E a primeira publicação desse autor foi em 1989, coincidentemente também é o ano que eu nasci, e Rua do Medo também possui outras histórias que vão ser derivadas dela. Além disso, esse autor também é conhecido por outras histórias, como por exemplo Goosebumps. Para quem viveu os tempos áureos dos filmes de slasher, que é onde você tem um assassino em série, né, que sai aí matando várias pessoas, muitas vezes de maneira bem aleatória, Rua do Medo é uma boa oportunidade de você mergulhar novamente nesse gênero de filme, porque aqui a gente vai ter uma história interessante sendo contada dentro desse universo aí de assassinos em série. Vale lembrar que, assim como a obra literária, esse filme aqui, né, essa série de filmes, elas são voltadas para o público teen. Apesar disso, você vai sim ter alguns momentos bem macabros e bem fortes aqui nessa história. A gente vai falar um pouco disso mais lá pra frente aqui no vídeo. Então, nesse primeiro filme, que ocorre no ano de 1994, nós vamos acompanhar alguns adolescentes da cidade de Shadyside, que por sinal é um nome bastante alegórico com todo o histórico que a cidade acaba tendo, e esses adolescentes aqui vão ter que fugir de um assassino misterioso que está perseguindo eles, e ao mesmo tempo vão tentar descobrir por que isso tudo está acontecendo e vão tentar encontrar uma saída para toda essa situação bem misteriosa. E nesse sentido, o filme ele acaba sendo bem direto. Já de cara ele mostra pra gente quem é o responsável por toda essa matança que tá acontecendo aqui na cidade, e a gente vai acabar tendo essa vibe aqui slasher. Vamos ter também um clima bem sobrenatural aqui nessa história. Então o foco principal do filme vai acabar sendo em todo o histórico da cidade de Shadyside, né, que por conta desse nome aí que é bastante alegórico, vai ter uma história bem bizarra, vão ter vários acontecimentos rolando aqui ao longo da história bem misteriosos. Isso tudo vai dar um clima bem estranho para essa cidade. E isso fica bastante claro pra gente não só por essa série de acontecimentos bizarros que ocorrem por aqui, mas também pelo próprio contraste que essa história faz entre a cidade de Shadyside e a cidade de Sunnyvale, que também é um nome bastante alegórico, e nessa cidade aqui a gente vai ter esse contraste bastante grande por ser praticamente a cidade perfeita. Aqui a economia vai bem e ela parece ser realmente a cidade modelo, enquanto que Shadyside, a cidade vizinha, é um completo desastre. Então esse primeiro filme vai se preocupar em colocar a gente em todo esse contexto aqui da cidade, além de obviamente fazer a gente embarcar nessa jornada aí com os adolescentes tentando encontrar uma solução para essa perseguição estranha que eles estão sofrendo. Então nesse sentido o filme ele acaba sendo bem dinâmico, ele não tenta enrolar a gente com coisas que não fazem muito sentido pro desenrolar da história. Eu gostei bastante da cena inicial que a gente teve aqui, né? Ela foi uma cena de abertura bem bacana para colocar a gente nesse clima de mistério, para colocar a gente nesse clima também sobrenatural que o filme ele acaba passando pra gente. As cenas de morte aqui no filme, de forma geral, não são cenas tão fortes assim, então se você é uma pessoa que não gosta muito de ver cenas de morte forte, com muito sangue, ou que sejam muito gore, como eu, por exemplo, então é um filme bem tranquilo para você acompanhar. A gente já vai ter algumas cenas um pouco mais fortes já ali pro finalzinho do filme. Calma lá que a gente vai falar um pouco melhor sobre essas cenas mais lá pra frente do vídeo, mas de forma geral eu acho que é um filme bem tranquilo para você assistir. Sobre o desenvolvimento da história, eu acho que o filme ele consegue acertar tanto na motivação dos adolescentes estarem sendo perseguidos, como também a forma como esses adolescentes eles conseguem encontrar as informações que eles precisam para desvendar esse mistério todo. Então eu acho que o filme ele faz isso de um jeito bem legal, de um jeito bem convincente, e que faz sim sentido com o contexto do que está sendo contado pra gente. O que eu achei bem bacana, porque de maneira geral filmes slasher não fazem questão de explicar pra gente a motivação do assassino, e aqui nesse caso a gente tem uma explicação que se encaixa bem na história. Em relação à parte teen aqui do filme, né, a história ela consegue ser desenvolvida de uma forma que acaba sendo convincente também aqui nesse sentido. A gente vai ver todo o desenrolar aqui de dramas amorosos, de conflitos internos acontecendo, então o filme ele acaba entregando realmente aquilo que se espera de uma história adolescente. Então, com exceção de uma cena ou outra que parece um pouco fora de tom aqui, seja por uma piada que não encaixa, ou seja por uma cena que acaba sendo anticlimática, de maneira geral o
filme ele é bastante fluido e o mais legal é que ele consegue sim entreter a gente nessas quase 2 horas de duração que tem. E sobre os personagens, eles também acabam correspondendo da forma que a gente espera, de adolescentes que estão sendo perseguidos por um assassino misterioso. Com exceção do personagem Simon, que é o personagem alívio cômico da história, ele acaba tendo algumas cenas de piada aqui que não se encaixam muito bem, e além disso ele também parece que tá numa vibe, num clima totalmente diferente dos outros personagens em alguns momentos. Então me pareceu que esse personagem aqui não se encaixa muito bem na história em alguns momentos, apesar de que de uma forma geral é um personagem que dá pra gente curtir também. Uma outra coisa que eu acho que passou um pouquinho da dose aqui foi a trilha sonora, principalmente ali no início do filme, onde parecia que o tempo todo eles queriam colocar a gente dentro desse clima de mistério, desse clima de suspense, e isso até mesmo em cenas onde nada de misterioso estava acontecendo. Então eu achei que em certos momentos a trilha sonora acabou sendo um pouco exagerada demais, mas ainda bem que eles conseguiram corrigir isso ao longo do filme e já lá pro final isso já não era um problema. E por falar em final, até um pouco mais da metade ali do filme eu achei que tava tudo muito bem, tava tudo muito leve demais, até mesmo as cenas de mortes eu achei super tranquilas, mas ali na última parte a gente realmente vai ter algo que pelo menos subverteu as minhas expectativas, que foi a morte de 2 personagens de uma forma bem chocante. Tanto é que eu não tava esperando que essas mortes fossem acontecer, e muito menos da forma como aconteceram, né? Foram cenas um pouco mais gráficas e realmente foi bem pesado a morte deles. Talvez até por isso a classificação indicativa desse filme aqui é de 18 anos, então por mais que de maneira geral sejam cenas que dá pra você assistir, mas fica já avisado que as 2 mortes finais ali do filme são um pouco mais pesadas do que as outras. Porém, eu não acho que isso seja um ponto negativo do filme, pelo contrário, eu acho que foi bacana a ideia do filme subverter aqui as minhas expectativas. Eu achava que no final tudo ia ficar bem, mas aconteceram essas mortes aí que foram chocantes, e além disso a morte deles também trouxe um impacto maior para a história. Uma outra coisa interessante aqui no filme foi a solução que eles encontraram para toda essa perseguição que eles estavam sofrendo. No início eu achei um pouco estranha a atitude dos amigos da Sam de entregar ela para a morte ali sem mais nem menos, mas eu achei que o filme ele conseguiu contornar isso com as mortes impactantes que trouxe logo depois disso, e também o próprio fato de quem teve que tirar a vida da Sam foi a Dina, que era uma pessoa que importava bastante para ela e vice-versa, então foi uma cena que, se a gente parar pra pensar, também foi bem pesada. De forma geral, eu acho que o filme conseguiu se sair bem usando esses clichês de slasher, de sobrenatural e também de história adolescente, e eu fiquei com a impressão de que se a gente tivesse apenas esse filme aqui, eu acho que daria sim pra eles terminarem a história de uma maneira bem redondinha, de uma maneira legal, porém nós estamos tratando aqui de uma trilogia, né? Então esse aqui foi apenas o primeiro filme da trilogia e nós tivemos ali nos minutos finais o gancho que nós precisávamos para a continuação dessa história. Eu fiquei bastante curiosa para saber como é que eles vão resolver essa situação toda aqui de uma vez por todas, e eu também quero saber o que vocês acharam sobre essa primeira parte da trilogia, então fala aqui para mim nos comentários sobre isso. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações e também deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque isso é muito importante pra gente. Pessoal, isso aqui foi o que eu achei de Rua do Medo parte 1. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu espero vocês então em uma próxima oportunidade e até lá!